Quando tiver. Quando quiser. A gente é de um portal cenário, que se chama Portal Cenário Cultural. E nosso objetivo é difundir a arte ao redor do país. Nós somos artistas que falam sobre arte. Ah, legal. Não sou jornalista, então aqui, a intenção é falar sobre arte mesmo e difundir aí. Vocês querem que fale as perguntas antes ou? Não, pode ir. Pode mandar. Pode ir, então. Pode. O que é uma chuva constante? Ih, caramba! Isso é bem interessante. Vou passar a bola pro meu amigo Zac, foi ele quem trouxe esse conhecimento. E aí a gente discutiu em cima e a gente concorda plenamente. Vai lá, Zac, manda ver. Então, isso pode ser o contrário dos tempos aqui atuais, né? Que tá uma seca danada. Mas isso eu acho que a gente foi assim, estudando juntos assim, as significâncias que o texto poderia vir a ter como simples imagens, né? E a gente chegou à questão do título Chuva Constante como uma referência ao dilúvio. Da destruição do mundo através da água e não do fogo. Porque o fogo, ele dizima. Do mundo corrompido, no caso, né? Então, tem um paralelo com o que a peça fala, né? O que aborda, que é uma sociedade que está muito corrompida. Então, a gente acredita que esse título remete a essa lavagem, né? Quase uma lavagem espiritual. O homem precisa se reconfigurar a novos tempos, e assim se renovar. A questão da água, ela faz assim, quando você decanta a água, ela separa o puro do impuro. Então, é outra forma de transformação. O que acende, o que afunda. Tudo que é resíduo, ela fica no fundo. Ela fica obsoleto. Ela limpa. Né? Então, nesse sentido, a peça também, a dramaturgia dela, ela desenvolve por esse caminho. De uma certa forma simbólica, uma limpeza no estado do homem. Interessante. E como é viver em uma chuva constante? É muita loucura. Imagina você passar pelo dilúvio. O dilúvio aparece na tua frente. Eu acho que esses dois personagens, né, na pele de dois policiais, eles têm que lidar com questões muito intensas, né, muito dramáticas também, situações que provocam dilemas muito sérios, porque imagina, esses caras têm que lidar com a vida das pessoas, né? Eles são a proteção da sociedade, né? De uma certa forma. Uma atitude inesperada pode provocar a morte de alguém, né? E esses dilemas, eles aparecem na vida desses dois policiais. Mas não só isso, dilemas com relação também às relações deles, a postura deles diante das relações que eles construíram, de amizade, de companheirismo, relação entre casal também, né? Porque um dos personagens tem uma família, tem filhos, o outro não. Também qual a relação dele com a solidão. E esses dois personagens, eles têm ideais diferentes, eles têm uma visão acerca do mundo e da vida completamente distintas. Eu acho que o dilúvio, né, e essa chuva constante, ela é como se fosse assim, cara, eu vou colocar um monte de situação louca, eu vou colocar esses dois personagens em um vulcão de acontecimentos, né? Sabe, um vulcão em ebulição, acontecendo muita coisa ao mesmo tempo, para colocar eles num estado limite e tal, que eles não têm tempo para pensar no que fazer, eles têm que agir conforme as suas próprias convicções aqui e agora, né? E colhendo os preços. E colhendo disso, o né? preço, ou o fruto, colhendo o fruto do que eles realmente plantaram, né? Então, o sucesso ou o fracasso de ambos vai ser determinado pelas escolhas que eles fazem. E como você já citou, as características deles são totalmente diferentes. O que eles têm em comum? Algo que os une. O que une a amizade entre duas pessoas, né? Eu acho que os sonhos, né? Eu acho que tem uma passagem na peça que
que o meu personagem ele começa a entrar numa espiral descendente, onde ele vai se afundando, ele vai se metendo numa enrascada que ele não consegue sair dela. E o momento que ele está muito fragilizado, ele sai da casa dele e vai para a estrada para olhar os carros, porque ele vai fazer algo que ele fazia na infância, que era observar os carros, era algo característico da infância dele. Então é como se ele estivesse tentando resgatar algo que ele se perdeu. Isso é verdade, no meio do caminho. É verdade, né? É verdade. Ele vai ali para tentar se reconectar ou pensar assim, pô, cara, olha o que eu fiz. Os meus sonhos eram aqueles e eu me distanciei deles. Entendeu? Acho que tem um pouco, acho que o que liga eles são os sonhos. Eu acho que é de uma cumplicidade muito grande, porque isso é uma coisa engraçada. Parceria, né? Eles são a aliança, né? Em todas as situações, se tem uma coisa que não se dissolve em nenhum momento, é a cumplicidade. Mesmo no confronto. Uma hora eles falam assim, né? Eu cuido de você e você cuida de mim. Esses caras são policiais, um tem que defender o outro. Se um outro estiver na frente com a arma na mão, o outro tem que estar atrás protegendo as costas. Né? E o outro tem que confiar no cara atrás. Então há uma cumplicidade muito grande, apesar de haver uma traição. Mas essa traição, em que ponto é uma traição os dois pejorativa ou não? Né? Traição no sentido superficial, ela pode ser considerada suja, mas num sentido mais amplo de compreensão, ela talvez tenha sido necessária. Ninguém sabe, só o público quem vai assistir e vai poder realizar isso na sua própria consciência, na sua própria intimidade e julgar. E o texto é de Katie Huff, né? Isso. Como surgiu o primeiro contato com ele? Olha, para mim foi através da Cíntia Graber, que é a produtora principal desse espetáculo, né, que detém os direitos e me falou sobre o espetáculo uns 4 anos atrás, mais ou menos, 5 anos atrás. Eu estava terminando de fazer Mente Mentira, que foi um projeto meu anterior no teatro, foi minha incursão no teatro anterior. E eu encontrei com a Cíntia, ela falou assim, Malvino, tem uma peça maravilhosa para você. E aí eu falei, manda pra mim o texto. Eu só tinha um texto em inglês, eu não tinha inglês suficiente para entender a peça por inteiro, lendo uma peça, e eu acabei não lendo, não tendo acesso. E passaram-se anos, até que eu encontrei, depois que terminei a minha última novela, O Amor à Vida, eu estava muito afim de voltar a fazer teatro. E já estava lendo alguns textos. E aí eu encontrei com a Cíntia no aeroporto, por coincidência, e perguntei a ela, Cíntia, cadê aquela peça que você me falou, que era muito legal, que era pra mim e tudo mais, né? Malvino, tem tudo pronto, vou te mandar o texto em português agora. E aí me mandou, eu li, eu fiquei louco quando eu li. Eu falei assim, eu preciso fazer essa peça, por 2 motivos. Primeiro, porque eu queria que as pessoas sentissem o que eu senti quando li a peça. Queria proporcionar para o público o que eu senti quando li a peça. Eu falei assim, essa peça precisa ser mostrada. E outra, que o personagem pelo qual eu me apaixonei, que foi o Danny, eu falei assim, cara, eu preciso viver esse cara, porque para mim seria um grande desafio, um personagem muito diferente do que eu sou, das minhas convicções, mas ao mesmo tempo é um cara muito humano, um personagem muito complexo, e que seria realmente um grande desafio para mim vivê-lo. É uma coisa que um ator sempre almeja, é se colocar diante de riscos, né? Só com risco você pode conseguir um êxito mais profundo, né? E era isso que eu almejava, e eu acho que eu tenho conseguido. E o que mais chama a atenção de E você, vocês? foi que eu chamei o Zac, eu acabei... O Zac acabou chegando para a peça porque eu já tinha trabalhado com ele, e depois, quando eu decidi fazer a peça, eu assumi uma parte da produção, a parte artística da produção, de dizer assim, convidar as pessoas com quem eu queria trabalhar. A Cíntia me deu essa liberdade, e aí eu chamei o Paulo de Moraes. Quando eu li a peça, sabia que tinha que ser o Paulo de Moraes, do Grupo Armazém, o diretor, e conversando com o Paulo, a gente falando com quem a gente gosta de trabalhar, a gente já tinha trabalhado com o Zac no Mente Mentira, e a gente chegou à conclusão que o Zac seria
seria ideal, né? Seria o ator ideal para o espetáculo. E a gente acabou chegando e coincidiu e deu tudo certo. Ah, legal. E o que mais chama a atenção de vocês no texto? Vixe, isso daí deu uma conversa com o tempo. A gente vai conversar até amanhã, que tem muita coisa. Tem muita coisa. Ele tem assim, acho que ele tem um mérito que eu acho ele especial nele. Assim, a gente vive num tempo que tem a informação está tudo muito rápido, a tecnologia está muito avançada, os recursos visuais, essa coisa toda está muito forte, né? E é uma peça que ela é narrada. Ela é narrada. Sem ser, longe de ser fria, mas ela tem um caráter narrativo, tem um gênero narrativo. Só que é feita de uma forma que prende a atenção de quem assiste e as pessoas a história é construída dentro da cabeça delas. Não é não é construída na nossa cabeça que faz. A gente é uma ponte para que a história seja construída para quem assiste. E quanto isso, isso você volta às coisas mais primais que a gente tem, de tribos, de contar histórias de caçada, de você usar a imaginação do outro, né? Trabalhar o canal da imaginação. E quanto isso é potente, é poderoso. Mesmo com todo esse avanço que tem, né? Isso continua tendo uma pungência muito, muito forte. Força do teatro, a força da palavra. Da palavra, da imaginação, da sugestão. Então, eu acho que ele é muito bacana nesse sentido. Ele tem todos os elementos para deixar a pessoa atenta e embarcar nessa viagem. Ela é muito imagética. É como se fosse... Você imagina como se fosse um filme. Porque ele vai... A gente está narrando os fatos, os acontecimentos e narrando, inclusive, os locais onde os personagens passam e transitam. Isso vai se configurando, vai se materializando na cabeça de quem assiste. É muito comum, quando acaba o espetáculo, pessoas vêm falar assim: poxa, isso vai virar filme? Isso vai virar filme? Inclusive o Steven Spielberg se interessou, comprou os direitos, não sei se ele vai fazer, mas comprou os direitos do espetáculo para fazer um filme. Porque ela provoca isso. A linguagem foi escrito por... O autor é um autor, ele não era como essência um dramaturgo, era como essência um roteirista. Então ele imprime um pouco... Sabe que um roteirista, diferentemente de um dramaturgo, ele visualiza a cena. Ele não tem uma linguagem, uma narrativa literal. É uma narrativa de imagem. Ele descreve a imagem. E ele provoca isso aqui. Ele traz isso, né, como configuração. Mas talvez ele, na hora que foi tentar, como é que eu vou escrever, como é que eu vou fazer teatro? Bom, vamos lá. Começou assim, falar, costurar os diálogos, parará, falou assim, não, eu preciso narrar, porque é a maneira que eu entendo de configurar as coisas, é a maneira como ele se situa. E isso o público tem acesso a essa característica, de uma maneira muito potente. Legal. E ambos de vocês já trabalharam em TV e teatro. Quais são os pontos positivos da TV e do teatro? Positivos e negativos, as diferenças que se tem em trabalhar. Diferenças tem, algumas diferenças e tal. A profissão do ator é a profissão do ator, independentemente de ser cinema, teatro e televisão, né? O que me importa fazer são bons personagens, né? Eu acho que tem o cinema, ele tem uma coisa que é muito bacana, que para o bem ou para o mal, vai ficar registrado eternamente. Não importa. Você fez algo, se fez ruim, minha querida. Aquilo ali vai estar lá, acessível, quem quer que seja olhar aquela bosta que você fez, né? Ao mesmo tempo, se for algo muito bacana, tá ali uma coisa para você recordar, que fique na memória, que talvez fique importante para outras gerações. Não sei, né? A televisão, eu acho que ela tem a potência de conseguir chegar a um público enorme, né? E muitas vezes tem a capacidade de levar uma dramaturgia de ótima qualidade. Eu acho que, assim, enquanto você fala assim, em televisão você pode fazer uma série, uma microsérie, uma novela, não importa. O que é mais visto na televisão são as novelas. Então, em novelas, eu acho assim, acho que nós brasileiros temos o privilégio de sermos o país em que sabe melhor produzir novelas no mundo. Nesse tipo de produto que é feito diariamente,
um capítulo por dia, ninguém faz melhor do que nós em termos de qualidade de dramaturgia e qualidade cênica, né, de infraestrutura. Ninguém faz melhor, ninguém consegue fazer como a gente. E isso é muito bacana, você experimentar. Para o ator você cresce muito como ator, porque você tem que lidar com o improviso, você tem que tentar extrair o melhor de si naquele momento. Se não deu certo, quer dizer, depois que foi feita a cena, já foi, ninguém volta para fazer, raramente você volta para repetir a cena, então você tem que estar ali preparado para fazer da melhor maneira possível, e você consegue atingir um público muito amplo, e existem cenas sublimes. E se você faz um personagem, às vezes, que um personagem, se ele tiver um apelo popular e for um bom personagem e transmitir coisas boas, isso faz um grande sentido na sociedade, e a potência da dramaturgia chega na população. Vou te dar um exemplo. Eu fazia um personagem na minha última novela, Amor à Vida, o Bruno, e ele era um cara muito, muito correto, eticamente muito correto, e foi um cara que conseguiu alcançar o sucesso profissional através das suas próprias qualidades, sem passar por cima de ninguém, e era um bom pai, um pai amoroso, que amava a sua filha e queria o melhor para sua filha, e a postura dele diante, inclusive, das brigas que ele teve com a mãe da filha, ele sempre pensou na filha. E eu, quando ia nas ruas, o que eu mais ouvia, assim, às vezes de senhores, me paravam e falavam assim: olha, muito obrigado. Esse não era nem eu, acho que era um conjunto, né? Mas é como a minha, o ator que vive aquilo, as pessoas associam ao ator. E eu falo assim: cara, muito obrigado por esse personagem. É isso que eu gostaria que os meus filhos vissem, né? Então isso é muito legal. E o teatro, cara, eu acho que o teatro é a casa do ator. O teatro é um ambiente onde o ator tem a maior possibilidade de se comunicar da maneira mais íntegra, mais livre possível, da maneira como ele quer. E a minha incursão no teatro, ela sempre foi muito criteriosa. Eu sempre incursei no teatro coisas que eu realmente gostaria de fazer, e não esperei convites. No teatro eu fui atrás, quando eu quis fazer, eu fui atrás para produzir. Então o teatro é um lugar que eu acho o caminho mais fácil para eu querer fazer as coisas que eu quero fazer, e não depender de apenas convites. Legal. E para você? Olha, faço minhas as palavras do Malvino, assim, e acho que é igual para mim ver, o nosso trabalho é muito parecido com jogar bola. Atuar é como você saber jogar bola. Você sabe jogar bola, você não sabe jogar bola. Agora, se você sabe jogar bola, você tem que jogar em campo de 11, é um padrão de jogo. Você vai numa quadra, tem outro padrão de jogo, e por aí vai, de tipos de gramados diferentes, vai te pedindo jogos diferentes. Mas é tudo a mesma coisa, e uma coisa vai contribuindo com a outra. E tem uma pergunta que a gente sempre faz, que é até uma brincadeira com o nome do portal, que é: qual a opinião de vocês sobre o atual cenário cultural brasileiro? Não sei, olha, Difícil. é difícil. Nada né? difícil de se realizar as coisas, né? É difícil porque a cultura não está só relacionada ao aqui e agora, é uma conjuntura total. E a cultura também não está dissociada da educação, não está dissociada do mercado, não está dissociada da evolução econômica do país, é tudo junto ao mesmo tempo, né? Eu acho que tudo tem que caminhar junto, a sociedade, né? O que a sociedade pensa, de que maneira ela encara o mundo, de que maneira os nossos governantes também atuam no sentido de fazer com que toda a nossa nação, né, como nação, como povo, né, esteja caminhando junto em prol de um caminho duradouro, né? Assim, é muito complicado, porque nós estamos passando por um momento político muito delicado hoje, né? No âmbito de política cultural, eu acho, por exemplo, a gente fica um pouco muito dependente do incentivo fiscal. Por quê? Porque a criança ou adolescente não tem acesso à cultura. Então, como você vai
pedir que alguém se interesse por uma dramaturgia mais aprofundada, aquilo que eu estava até respondendo numa outra entrevista recentemente, como você vai exigir e querer, almejar que alguém tenha gosto por uma dramaturgia mais aprofundada, se ela não teve o costume, ao longo do seu crescimento, ao longo da sua vida, o costume de apreciar tal dramaturgia, né? Não tem como. Então você tem que estar tudo junto, tem que tudo caminhar junto, num crescente, né? Dando acesso. Então você fica muito à mercê do mercado por si só, do jeito que ele acontece aqui agora, do jeito do que está fazendo sucesso. Então veio a fase da pornô chanchada, depois veio a fase do pastelão. Aí agora veio a fase do stand-up. Geralmente a comédia é o gênero que mais faz sucesso. Mas isso não é ruim. Estou falando que é ruim. É porque a comédia ela é mais fácil de chegar, né, no público. Agora, a outro lado, né, da dramaturgia, que é um pouco mais elaborada, que essa dramaturgia muitas vezes tem códigos específicos pelos quais um espectador precisa entender esses códigos para apreciá-los, muitas vezes não chega no espectador. Então o cara não se... É difícil querer você começar a influenciar a produção de algo mais complexo e querer que alguém queira assistir isso já adulto. Não, você tem que criar desde lá da base, desde criancinha, você tem que começar a fomentar isso, entendeu? O buraco é muito mais embaixo. O problema é que as ações políticas no Brasil se restringem a um grupo muito pequeno. O brasileiro, de um modo geral, isso é uma acho que o Brasil está começando a acordar agora, né? Mas a princípio era um círculo vicioso, porque a falta de educação gera um não interesse em política, as pessoas não ficam sabendo de que maneira elas podem atuar e de que maneira as coisas podem ser consertadas. As pessoas são iludidas através do desgoverno, do que não acontece, entendeu? E vira-se um ciclo vicioso, onde a coisa vai acontecendo à mercê das situações, de quem está no governo, de que está acontecendo, né? Eu vejo muito isso. Então, assim, agora, depende eu percebo que a gente fica muito dependente das circunstâncias do que está acontecendo agora, né? Que legal. Então, é só. Eu agradeço por vocês terem disposto um pouquinho do tempo de vocês para falar com a gente aí. Muito obrigada. Eu que agradeço. E obrigado. estaremos aí assistindo a Vai assistir a peça? Sim. Muito obrigada. Obrigado. Fechou? Fechou.